Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do Sarau da Casa Azul. Neste novo episódio, Luzimar Soares e eu, Luciene Carris, conversaremos com a professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a querida Sônia Gomes Pereira, que atualmente leciona no programa de pós-graduação em Artes Visuais e integra o grupo de pesquisa Entre Séculos. Professora Sônia, obrigada por participar do nosso podcast que será dedicado à arte. Então, você poderia nos falar brevemente sobre a sua trajetória profissional e acadêmica e o porquê da sua escolha pela Faculdade de Museologia? Bom dia, Luciene e Luzimar. Muito prazer de estar conversando com vocês duas. Bom, olha, eu acabei fazendo museologia um pouco por acaso. Então, meu plano era fazer arquitetura. Eu vi no jornal anunciado esse curso que tinha muitas disciplinas de História da Arte. Fiquei super interessada, fiz as provas e passei. E por uma dessas sortes, encaixou o horário com o meu trabalho na escola, naquela época, como eu falei, se chamava escola primária. Então, eu fiz o curso de museologia, sempre achando que depois eu ia fazer arquitetura. E nunca fiz. Mas quando eu me formei, eu trabalhei em museu um pouco tempo. Trabalhei no Museu da Cidade, lá no Alto da Gávea, no Parque da Cidade. Mas eu logo comecei a dar aula em faculdade. Como naquela época se chamava assistente, era uma espécie de professor substituto, como chama hoje. E aí acabei fazendo mais carreira de professor de História da Arte do que propriamente como museóloga. Mas eu acredito que, para mim, foi muito bom, até para ser historiadora da arte, foi muito bom esse início na museologia, porque naquela época era um tipo de curso muito voltado para o trato do objeto, para lidar com o objeto. E eu sou esse tipo de história da arte que gosta de partir do objeto, mesmo quando é o não objeto, como na arte contemporânea. Fez museologia, mas você se direcionou para a história da arte. E essas duas profissões, elas estão próximas, estariam de alguma forma próximas, né? Eu pergunto isso para o público amplo, né? Hoje o curso de museologia é bem diferente, mas na época que eu fiz, ele era dividido entre museus históricos e museus artísticos. Eu fiz museus artísticos. Então o meu sonho na época era trabalhar no museu de arte. E na verdade, quer dizer, as disciplinas de história da arte eram o que eu mais gostava. Então eu acabei dando aula de história da arte, que eu adorei e adoro até hoje, e nunca trabalhei propriamente no museu de arte, porque o museu que eu trabalhei era um museu voltado para a história do Rio de Janeiro. Mas eu, desde o início, eu adorei dar aula. E acho que realmente tinha vocação, porque, na verdade, o museólogo vai enfrentar museus de diferentes espécies. Quer dizer, essa divisão antiga de museus históricos, museus artísticos e museus científicos, ela explodiu no mundo de hoje. Hoje as categorias são muito maiores, muito mais diversificadas. Então, na verdade, eu fiz uma museologia, eu sou obrigada a falar isso a você, mas confinada a esse universo artístico. Professora, você defendeu sua tese de doutorado sobre Fátima Pereira Passos, questão da identidade carioca, cujo seu orientador foi uma figura que é bastante conhecida, recentemente acabou fazendo parte da mídia, ter conseguido vencer a Covid-19, que é o professor Muniz Sodré. Como foi essa experiência de doutorado? Porque recentemente nós conversamos com o professor Antônio Edmilson Martins Rodrigues, falou sobre a reforma Pereira Passos na visão do cronista João do Rio. Como você poderia falar sobre essa questão toda? Olha, Luzimar, eu tinha feito mestrado nos Estados Unidos
inseridos num departamento de história, quer dizer, até de história da arte mesmo, um departamento clássico de história da arte, onde se fazia, vamos dizer assim, uma história da arte tradicional, aquilo que eu falo para os meus alunos, balé clássico. Então, foi muito importante para mim. Então, eu voltei, já trabalhando na universidade, eu voltei para o Brasil, casei, tive filho, e aí, na hora de fazer o doutorado, eu não podia ir para fora para fazer. Na época, não tinha doutorado em arte. Só tinha na USP, mas não era bem história da arte. Tinha história da arte, mas era mais moderna. E, enfim, eu fiquei procurando onde fazer e acabei me interessando pela Escola de Comunicação. E eu sou muito grata ao Muniz, porque ele me aceitou na entrevista para para trabalhar com ele. E eu vinha de uma área completamente diferente. Você imagina uma historiadora da arte, babaca, você imagina a bagagem que eu tinha no ambiente da Escola de Comunicação, onde se estudava muito filosofia. Agora, eu fazer um doutorado fora de área acabou sendo uma coisa maravilhosa para mim, porque eu tive aula com o Muniz, com o Carneiro Leão, com o Márcio Tavares. Então, eu fui estudar filosofia com eles. Então, isso abriu a minha cabeça de uma maneira maravilhosa. Então, o Muniz, ele me aceitou para trabalhar com ele agora eu vou entrar na questão do Pereira Passos. Ele se interessava muito na época pelas reformas urbanas da passagem do século XIX para o XX, a reforma do Rio de Janeiro de uma maneira geral, pela questão do negro, porque ele se interessa e trabalha com isso, né, como trabalha até hoje. Foi o único elo que a gente encontrou de uma pessoa como eu, que trabalhava com história da arte e que vinha de um mestrado onde eu tinha trabalhado com os jesuítas, arquitetura jesuíta, que, aliás, um pequeno parênteses, eu adoro. Arte colonial eu gosto imensamente. Então, nós conversamos muito e onde nós vimos um elo era eu trabalhar com a reforma do Pereira Passos, porque eu ia poder trazer um assunto mais próximo que eu fazia. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu, como carioca, quer dizer, nascida e criada no Rio de Janeiro, eu achava o centro do Rio de Janeiro uma maravilha. Tinha como tenho até hoje, paixão pelo Rio de Janeiro. Como eu já disse a vocês, como eu estou quase virando fontes primárias, eu ainda sou de uma época que você morava, eu morava na Tijuca. A gente morava no bairro, mas tinha que fazer as compras na cidade. Então você ia à cidade, eu me lembro assim, menina, com a minha mãe, sabe, de ficar absolutamente fascinada pelo Rio de Janeiro. A gente falava ia à cidade, como fala até hoje. Ia ao centro da cidade, se arrumava toda, se embonecava toda, a minha mãe botava, sei lá, de ter esse encantamento para o Rio de Janeiro. E o contraste com isso era ler trabalhos metendo pau no Pereira Passos, metendo pau na reforma. Então, eu tinha duas coisas antagônicas na minha cabeça. Uma ideia bonita, quer dizer, apaixonada, talvez, encantadora da cidade, e essa crítica. Então, o Muniz achou que seria legal eu explorar isso. Então, qual foi a vertente que eu peguei? Eu trabalhei com a reforma do Pereira Passos do ponto de vista do projeto urbanístico. E aí, eu achava o seguinte, eu achava que as pessoas que estavam trabalhando na época com a reforma Pereira Passos, que eu acho que a grande maioria era de historiadores, eles trabalhavam com o espaço como uma categoria vazia. Isso é uma coisa que eu acho problemática, porque o espaço ele não é uma folha em branco, mesmo quando ele é vazio. Isso, para mim, era uma coisa clara. Então, o que eu trabalhei na reforma do Pereira Passos foi o seguinte, aquilo corresponde a um modelo urbano de cidade já industrial, né, que foi trazido para cá, é claro, mas que ainda trabalha com a unidade da rua, com a mistura de funções. Então, você tem a moradia, você tem o comércio, você tem vários tipos de serviços, você tem o transporte, tudo misturado. Então, você traz para essa cidade uma animação que eu coloquei isso em contraste com Brasília e com um modelo urbanístico que vai entrar
em vigor após a Primeira Guerra Mundial, Le Corbusier e Companhia Limitada, que vai ser a de separação de funções. Então, você mora num lugar, trabalha em outro lugar, os serviços estão em outro, que torna a rua não existe. Então, na verdade, a minha tese foi um elogio a esse modelo. Então, eu não questiono, vamos dizer assim, o problema econômico, o problema social que está colocado. Eu reconheço, está ali. Mas eu achava que havia ainda, e continuo achando até hoje, que havia uma positividade, não do Pereira Passos em si, mas do modelo de cidade, que é o modelo de Paris, que é uma cidade adorável até hoje, de Barcelona, que foi reformada no modelo de Paris, de Viena, que também foi reformada no modelo de Paris. Então, basicamente, o meu trabalho foi isso. E isso agradou muito ao Muniz, porque eu tentava mostrar como as funções da cidade, da rua antiga, da cidade antes do Pereira Passos, elas voltaram a ser, elas continuaram a ser vividas na cidade depois do Pereira Passos. Então, existe, por exemplo, uma crônica do Olavo Bilac, horrorizado, que, oh, meu Deus, as baianas voltaram para a Avenida Central. Quer dizer, como diz aquele tango, es más fuerte que yo, a vida é mais forte. Então, como é um modelo urbano que está atrelado à rua, era impossível, mesmo que você diga, eu não quero que ninguém, a não ser uma classe alta ou classe média alta, onde aqui, você não consegue segurar, porque a rua, por si só, ela leva a essa mistura. E você também discute, né, na sua tese, a questão da identidade carioca, né? Então, essa identidade carioca, ela parte dessa relação do carioca, do habitante da cidade com as ruas. Pois é, eu achava, isso é um ponto muito interessante, sabe, Luciene e Luzimar. Eu, naquela época, eu estava muito impressionada com essas questões de identidade, como eu vivo até hoje. Essa coisa do ser carioca, porque quando você lê aqueles, por exemplo, Silvio Romero, aqueles historiadores da literatura, ou mesmo alguns teóricos do século XIX, eles são muito pessimistas com o Brasil, né? O brasileiro é a junção de 3 raças tristes. Pode ser que eu esteja errada, porque eu leio determinadas fontes, determinado tipo de literatura, mas você não tem um elogio de um povo alegre como você tem hoje. Então, eu tinha a impressão de que essa cidade, esse centro da cidade, implantado pelo Pereira Passos, ele como se fosse assim, passou um marca-texto, ressaltou essa possibilidade de viver na rua e deu chance a esse lado carioca. Vai para a praia, vai para a rua, vai para o botequim, nessa coisa bem extrovertida. Isso hoje está muito comprometido, né? Mas eu achava que, eu não posso afirmar que isso foi criado, isso seria uma pretensão, mas que eu acho que esses espaços do Pereira Passos reforçaram essa extroversão, essa rua agradabilíssima, essa rua, como o Roland Barthes falava, do ver e do ser visto. Então, e uma outra questão, assim, né, dando continuidade. Um dos seus projetos, né, dos seus últimos projetos de pesquisa, na verdade, trata sobre a historiografia da arte no Brasil, né, os modelos europeus e os dilemas em torno de uma cultura nacional. Como você observa esse dilema entre uma arte produzida pelo Brasil e os modelos que são adotados, né, esses confrontos que a gente encontra? Ainda é assim? Então, você vê, eu comecei trabalhando com jesuítas, alegre e feliz. Quando fui para o doutorado, passei
para a história urbana e trabalhei com a Passagem do Céu. Aí, como eu trabalho, eu estou explicando isso para poder nós chegarmos onde da historiografia. Como eu trabalho na Belas Artes, na Escola de Belas Artes da UFRJ, lá tem um museu que tem um material maravilhoso, que é todo o acervo da antiga... Todo não, uma parte grande do acervo da antiga academia, mas o arquivo é praticamente todo. E aí, quando eu terminei o doutorado, que eu comecei realmente a trabalhar na pós-graduação, eu comecei a trabalhar com esse material. Então, eu comecei a trabalhar com a Academia de Belas Artes, no século XIX, sobretudo com arquivo. E eu fiquei maravilhada. E aí trabalhei muitos anos, alguns anos, enfim, com a história da academia, enfim, sobretudo com o material do arquivo, eu fui me interessando quer dizer, que modelo de história da arte estava por trás da escrita deles, da escolha do acervo que eles coletavam, que expunham, das escolhas que eles faziam de temas para concurso, e foi por aí afora. Eu comecei a me interessar por historiografia como uma decorrência do trabalho com a academia. E o que eu vejo, como eu vejo até hoje, não tem volta da gente não pensar em relação à civilização ocidental. Porque, querendo ou não querendo, nós fomos metidos nisso, lançados nisso, e agora misturou de uma maneira. Então, o nosso impacto para nos pensarmos como cultura é sempre pensar nesse choque entre o que a gente... Quer dizer, o que é a vivência europeia, o que é a vivência dos negros e dos índios, e o que a gente fez com isso tudo. Então, eu, como historiador, que eu só trabalho com arte brasileira, eu sempre me interessei por isso. O que foi possível fazer no Brasil com as ideias e com os modelos europeus. Penso sempre, eu gosto muito de uma historiadora paulista chamada Ângela Alonso, que eu pensava dessa maneira e eu achava que eu era a única pessoa que pensava dessa maneira, e isso me dava uma sensação horrível. Aí até que eu li o livro dela, que se chama Ideias e Movimento. É a tese dela de doutorado da USP. Então, ela diz assim, a coisa que eu falei há pouco tempo, se você lê o Silvio Romero, aqueles escritores todos da Passagem do Século, o Silvio Romero diz assim, são todos copistas. No Brasil não há teoria, copiam, então fazem uma simples... são ecléticos. Para nós, isso é um problema terrível, para nós que trabalhamos com arte. Quer dizer, por exemplo, os pintores da passagem do século XIX para o XX são muito ecléticos. Fazem realismo, fazem impressionismo, fazem simbolismo, sem a menor culpa. Então, isso se dizia muito. Puxa, mas não tem o menor rigor teórico, porque na Europa isso era questão de manifesto. E a Ângela Alonso bota da seguinte maneira, não, a posição... Ela defende isso de uma maneira brilhante, por exemplo, com Joaquim Nabuco, era a liberdade de olhar várias teorias e dizer, dessa teoria eu quero isso, dessa teoria eu quero isso. Quer dizer, essa possibilidade de poder escolher de um repertório europeu aquilo que achava mais conveniente. Então, o livro dela é muito bacana, porque ela mostra que eles estavam engajados primordialmente nas lutas políticas brasileiras, seja a escravidão, seja a república. Então, para essa luta, eles iam buscar as ideias em diversas teorias, e não tem problema misturar uma ideia de uma teoria com a outra. Eu acompanho, em relação à arte, eu penso da mesma maneira. Era muito comum, agora menos. Você menosprezava muito a arte brasileira. Ah, nós não temos um Picasso. Ah, como vamos viver sem um Picasso? Ah, nós não temos um Manet, não temos um Monet. Eu não trabalho dessa maneira, apesar de adorar Monet e Manet, né?
mas trabalho a partir do que há. E vejo por que há aquilo, por que foram feitas aquelas escolhas. Então, eu acho isso muito bonito. Tem uma frase do Gombrich que eu adoro, que ele diz assim: nenhum artista pode tudo. Olha, ninguém pode. Ele tem uma gama de escolhas finita na época em que ele vive. Então, o trabalho do historiador é entender que escolhas ele tinha disponíveis a ele e quais ele escolheu. E é exatamente é o que eu tento fazer. Então, isso tudo é para explicar. Por exemplo, eu agora estou trabalhando muito com o Gonzaga Duque, que é um crítico de arte contemporâneo do João do Rio, que vocês trabalharam recentemente. O Gonzaga Duque é uma figura interessantíssima, porque ele é um crítico de arte, ele escreve um romance, A Mocidade Morta, e as pessoas sempre, quer dizer, eu sempre me incomodava muito, dizer assim, é uma geração ligada ao positivismo. Ora, mas o positivismo não dá conta nem das crônicas, nem das críticas de arte. Então, eu, por exemplo, agora, o trabalho que eu estou fazendo agora, eu estou tentando mapear as leituras do Gonzaga Duque. Então, por exemplo, tem coisas que ele escreve, crônicas, leituras de obras que ele faz, você vê a influência do positivismo, quer dizer, ele cita o Taine, o Hippolyte, que foi o grande positivista que escreveu a filosofia da arte, que todos liam. Mas tem coisas que não tem nada a ver com o Taine. Aí eu agora estou lendo os críticos franceses, aí vejo, claro que era isso, quer dizer, ele trabalha, ele está vendo a obra daqueles artistas da passagem do século, do Belmiro de Almeida, né, do Almeida Júnior, enfim, do Visconti, mas o olho dele não é um olho positivista, quer dizer, o olho não é totalmente tomado por uma teoria. Uma curiosidade, professora Sônia, como é que eles tinham contato, né, com essa arte estrangeira aqui, nessa virada do século? Como é que era isso? Eu estou trabalhando a partir da listagem que eu encontrei nesse arquivo que eu falei com vocês, que tem lá na nossa escola, da antiga biblioteca da academia. Você não pode acreditar na quantidade de livros que eles tinham, todos franceses. Então, quase todos franceses. E quando não são franceses, são traduções francesas. Mas, às vezes, eu fico achando que a biblioteca era mais atualizada do que é hoje. Mas eles têm tudo que você possa imaginar. Émile Zola, Baudelaire, Théophile Gautier, todos. Então, liam muito, né? Pelo menos os críticos. Uma pequena elite intelectual liam esses livros. Agora, o problema da imagem é o seguinte: alguns viajaram. O próprio Gonzaga Duque não viajou, nunca foi à França. Parece que ele foi a Lisboa, mas não conseguiu sair de Lisboa, não conseguiu ir mais de Lisboa por questões de dinheiro. Mas eles viam muitas gravuras. Desculpe interrompê-la, mas você está falando do trabalho que você está fazendo agora. Esse é o trabalho intitulado Entre Séculos, certo? É o nosso grupo de pesquisa. Nós temos um grupo de pesquisa muito simpático. São todos professores lá da Escola de Belas Artes e nós temos, é uma coisa interessantíssima, porque somos 4. Eu, Marise Malta, Ana Cavalcante e Alberto Martins Chilon. Nós trabalhamos, o que nos une é que nós trabalhamos com o mesmo período, a passagem do 19 para o 20. Fora disso, nós temos objetos de estudo um pouco diferentes e às vezes, até o método de trabalho também. Então, é muito interessante porque nós somos muito diferentes. E é um grupo pequeno, porém, muito, muito dinâmico. Nós fazemos um seminário por ano. As colegas estão colocando muito material no Facebook
Nós todo ano fazemos livros, fazemos seminários que vira livro, nós temos um site, então nós temos nossos orientandos, né, doutorandos, mestrandos, e agora, recentemente, tem um projeto de extensão que está muito bacana, que são alunos da graduação estudando peças do museu, e está dando um resultado maravilhoso. Então, o grupo é um grupo mesmo muito simpático, muito atuante. Que bom, professora. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre o desmonte do IFAM? O IFAM foi fundado em 1934. Ultimamente, a gente tem passado por um processo de desmonte da arte bastante significativo. A gente teve aí, recentemente, o Museu Nacional foi atingido por um incêndio e a gente não está vendo investimento nas infraestruturas, no cuidado com os acervos e na diminuição e a gente está tendo um aumento na diminuição do fomento à pesquisa. Como que você observa isso, você sendo uma pesquisadora? Como que você consegue analisar toda essa questão do desmonte das artes? Olha, Luzimar, eu estou vivendo o momento atual como uma verdadeira desgraça. Eu não tenho uma outra palavra para definir. Eu nunca imaginei, inclusive em termos pessoais, porque eu nunca imaginei que eu ia viver isso, com repercussão até na minha própria vida pessoal, que a gente não tem perspectiva nenhuma. Você vê isso que você falou do IFAM, né? Da política de patrimônio, isso foi uma construção de gerações. Quer dizer, isso é um pensamento que já foi iniciado no século XIX, algumas, né? O Araújo de Porto Alegre, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, depois toma a figura do Mário de Andrade, e toma corpo com a geração do doutor Rodrigo Melo Franco de Andrade, mesmo que hoje, eu sei que muitas pessoas hoje fazem algumas ressalvas, achando que o patrimônio trabalhava, o patrimônio daquela época, né, dos anos 30, 40, trabalhava com critérios muito estéticos. Sim, mas o patrimônio depois mudou, né? Quer dizer, mudou esses critérios, criou-se, por exemplo, o conceito do patrimônio imaterial, tem-se tombado muitas outras coisas. Quer dizer, essa ideia de que o patrimônio tem mudado muito, o conceito de patrimônio e a política de patrimônio tem mudado. É perfeita? Não é. Tem problemas? Sempre teve, mas havia. Agora, o que está acontecendo agora é um desmonte completo. Então, eu até hoje, do ponto de vista pessoal, e mesmo assim, em termos culturais, eu não me recuperei do incêndio do Museu Nacional, que era o maior museu de história natural da América Latina, um acervo extraordinário. Então, a mesma coisa que a gente está falando da cultura, né, das políticas de patrimônio, diga-se das universidades públicas, que foram sempre, até hoje, as universidades mais importantes, são os grandes centros de produção de pesquisa no país. São perfeitas? Não são. Tem muita coisa para mudar. Quer dizer, o que eu noto é que você tem um esforço continuado, quer dizer, quando eu digo continuado, é no sentido do esforço que é continuado, mas com ideias diferentes e até antagônicas, mas que bem ou mal vieram se concatenando até hoje. E agora é simplesmente um desmonte por nada. Então, isso realmente me preocupa muito. Trabalho, como vocês sabem, numa universidade pública. Lá nós temos, né? A universidade está com uma dificuldade enorme de manter as suas próprias atividades primordiais, né? Mas possui também museus, o próprio Museu Nacional é da UFRJ. Era preciso uma decisão enérgica, né? Nós não podíamos, o Brasil
não merecia estar vivendo o que está vivendo agora. Eu acho, né? Eu, apesar de tudo, eu sempre tive uma ideia muito positiva do Brasil, sabe? Sempre. Porque eu acho ainda, que no século XIX o Brasil conseguiu realizar muitas coisas na contramão de tudo. Na contramão de ser um país no hemisfério sul, quando o norte é o lado do mundo que deu certo. Ser um país católico no mundo que os protestantes é que deram certo. De um país latino, quando o que deu certo foi o anglo-saxão. Vai por aí afora, um país mestiço, apesar dos trancos todos, Império, Primeira República, Estado Novo, mas agora é um desmonte total para nada. Então, eu tenho uma questão que era muito comum ver filas enormes com brasileiros indo assistir exposições em grandes museus, em grandes galerias. E aqui no Brasil, especificamente no nosso caso, o Rio de Janeiro, nós encontramos pelo menos poucos, né? Salvo assim, uma exposição grande do CCBB, ou quando tinha aquelas bienais do MAM, mas de uma maneira geral, o público que ia, ou que vai, né? Que ia, agora não vai mais, que ia, era um público mais ligado às escolas. Eu estou errada? Né? Você acha que tem esse espírito de se colocar nessa posição de inferioridade em relação aos outros países, especialmente em relação às artes, ou eu estou equivocada, professora? Não, eu acho que você está certa, Luciene. Eu acho que existe, sim. Olha, a classe média e a classe média alta é triste, sabe? A brasileira, porque, na verdade, eu penso muito sobre isso, por exemplo. Quando você lê a história dos grandes museus americanos, é tudo doação dos magnatas americanos, né? Quer dizer, faz parte da construção de identidade deles doar para os museus. Aqui não há nenhum envolvimento com muito pouco. É recente, eu acho que tem a ver com a questão do imposto de renda, do abatimento no imposto de renda, a questão de doação, balé, aí você tem, por exemplo, patrocínio para o Grupo Corpo, isso existe, recente de uns tempos para cá. Então, você tem uma classe que não gosta de arte brasileira, não valoriza o que tem. E quando chega na Europa, vai ver esses grandes museus, às vezes sem entender nada, vendo, às vezes, o medíocre de lá, achando uma beleza o medíocre de lá. Isso existe, você tem toda a razão. Eu, quando estudei a minha graduação, a gente praticamente só estudava arte europeia. Havia professores que diziam: não, mas a arte brasileira não chega aos pés da arte europeia. Falava claramente, sabe? Entende? Então, é muito complicado. Olha, estou apaixonada por esse tema. A história da arte, como disciplina, está vivendo uma crise sem precedentes. Todas as ciências sociais, acredito, estão vivendo, a história está vivendo. Mas a história da arte é pior, porque a história da arte é uma disciplina europeia. Ela foi criada, praticamente, quando há a formação dos grandes acervos na Europa, quase todos eles trazidos das grandes campanhas imperialistas. Então, como você acha que foi parar no Louvre a grande quantidade de acervo do Egito, mesmo da Grécia? Né? Isso é verdade para o Museu Britânico também. Então, a história da arte se desenvolveu muito até para dar conta desses acervos. Não é totalmente, não é tudo, ela e a arqueologia, elas são duas disciplinas que nasceram juntas. Então, nós nascemos
vamos dizer assim, nós historiadores da arte, com esse ranço de que o modelo é um modelo europeu. Então, a história da arte hoje está vivendo, que é uma coisa apaixonante, as correntes atuais da história da arte, tem uma grande corrente que é a história da arte feminista, tem uma que é a da decolonização. Então, está havendo uma reação enorme justamente a esse modelo. E nós vivemos exatamente isso, quer dizer, nós fomos formados, todos nós. Quando eu fui trabalhar na Escola de Belas Artes, as disciplinas obrigatórias para os alunos dos cursos era só a história da arte europeia. A história da arte brasileira era optativa. Quer dizer, você formava um pintor, um escultor, um gravador, sem ter estudado arte brasileira. Agora, você imagina uma coisa dessa. Professora, hoje nós estamos num momento que é um momento que influencia a humanidade. Toda essa questão da Covid-19 não é uma questão nacional. Então, mundialmente, os museus estão abrindo seus espaços virtuais, muitos até gratuitamente, para que as pessoas possam passear virtualmente pelos seus corredores através dos seus equipamentos pessoais. E sem sair de casa, trazendo esse universo para próximo de cada um. Você já consegue vislumbrar a continuidade das artes, como elas podem sobreviver no mundo pós-pandemia? Olha, Luzimar, eu não consigo visualizar, mas eu queria trazer para a discussão um ponto que eu acho importante. A crise das artes visuais e a crise dos museus já tinha começado antes dessa pandemia. Por um lado, as artes visuais, desde, vamos dizer assim, da década de 60, elas já entraram no que a gente chama mesmo de arte contemporânea, quer dizer, você já não tem mais a materialidade, você não trabalha mais com pintura, escultura, como era tradicionalmente. Você trabalha, às vezes, do não objeto, você trabalha com mídias, não é? Como há muitas mídias já virtuais. Então, está muito presente na arte contemporânea uma corrente artística que vem do Marcel Duchamp, que vocês conhecem, que é um artista que viveu na primeira metade do século XX e que foi muito demolidor com a arte, exatamente, quer dizer, isso é uma coisa que me impressiona muito. Eu não sei se existe na música, ou mesmo na literatura, um movimento tão fortemente autoquestionador como houve nas artes visuais, porque questiona a sua própria materialidade. Quer dizer, o Marcel Duchamp foi um artista de uma radicalidade extraordinária, e ele foi o artista que inspirou, vamos dizer assim, muitos movimentos a partir dos anos 60. Então, há muito tempo que o museu não está servindo para esses artistas. Mas uma pessoa, por exemplo, feito Hélio Oiticica, quando ia fazer aquelas instalações e tudo, não era propriamente um museu que ele estava pensando como hoje pode estar indo para o museu, mas ela não foi pensada para museu. Então, há muito tempo que o lugar do museu está sendo questionado num grau de radicalidade que você treme. Então, os museus estão vivendo o grande museu, esse museu enciclopédico, tipo Louvre. Hoje em dia, eles vivem de grandes exposições, estão exportando. Aí abre uma filial em Dubai, abre uma filial, né? Quer dizer, é complicadíssimo, porque há muito tempo que, de um lado, esse modelo, os museus, eles foram feitos, eu não sei se eu estou sendo clara, eles foram feitos para serem o lugar de apresentação da arte que é considerado nobre.
não é mais a verdade. Aquele Cristo, por exemplo, artista que morreu agora há pouco tempo, fazia suas obras no Grand Canyon dos Estados Unidos. Não vai para museu. Então, você entende? Quer dizer, eu acho que o problema das artes visuais e o problema dos museus antecedem a pandemia. Fora o fato de que hoje, muito mais importante do que o Estado, muito mais importante do que qualquer outra coisa, é o mercado. Então, o que fazem as artes visuais se movimentarem é também, em grande parte, o mercado, as grandes galerias, grandes coleções. Havia um tipo de colecionador, como é o Gilberto Chateaubriand aqui no Brasil, que já está com mais idade, aquele fulano que tem amor às obras. Você sabe que há colecionadores modernos hoje que eles não têm as obras, eles compram as obras como commodities, sabe? Assim como você compra ação, os fulanos vamos agora aplicar aí, entendeu? Então, o problema das artes visuais, Luzimar, é assim, a pandemia atrapalhou, porque fechou os museus, e esses grandes museus, não é só os grandes museus, mesmo os menores, vivem das rendas, das entradas, não vive só disso, mas vive também das entradas, das lojinhas. Mas o problema dos museus é um problema muito mais, é como você dá conta, mas não é só por causa da pandemia, é porque os problemas já estavam vindo pelo menos desde a década de 60. Qual é a arte que nós queremos? Qual é a história que nós queremos? Essa não é a história que nós nos identificamos por aí afora. A gente se encaminha para a última pergunta, que na verdade são duas. Qual a importância, do seu ponto de vista, para as artes, para uma nação? Especialmente para uma nação como o Brasil? E para finalizar mesmo, qual é o seu artista ou artistas preferidos? Você já tinha dado uma dica anteriormente. Você pode nos responder? Hoje em dia, eu já não sei mais se a arte é importante para a nação. Ela foi muito importante para a construção Agora, para uma cultura, eu acho que ela é importantíssima. Então, para nós, por exemplo, brasileiros, eu não sei o que seria. Olha, eu acho que o que está mantendo a gente vivo é a música. A música popular brasileira é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que existe no mundo. Aí eu sou exagerada mesmo. O Ferreira Goulart falava sempre uma frase que agora todo mundo repete, que é: a arte existe porque a vida não é suficiente. E eu acho mesmo, quer dizer, a arte é aquele espaço onde você coloca o seu desejo, as suas esperanças, as suas dores, enfim, algo mais que a vida. A arte é sempre necessária nesse sentido. Eu acho que ela é muito importante, pessoalmente, e essa pandemia está dizendo o que seria da gente trancada dentro de casa, confinada, se não houvesse arte. Nós estamos sendo salvos pela música. O Ferreira Goulart, eu agora fiquei até comovida de lembrar do Ferreira Goulart. Ele dizia uma coisa assim, quer dizer, é óbvio, mas é sempre bom a gente lembrar disso. A arte é uma coisa humana. Então, ele dizia assim: o pôr do sol lindo é uma maravilha, mas não é arte, porque a arte ela é o trabalho do homem. Quer dizer, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo, né, para o homem, é um sinal de sobrevivência espiritual. Não sei se devia usar a palavra espiritual, emocional, não sei que nome usar. E sem isso, nós estamos relegados à vida da pura sobrevivência. Eu só estou sobrevivendo há 4 meses e meio de confinamento. Eu trabalho com arte, estou fazendo meus trabalhos, eu escuto música, eu vejo as lives geralmente sobre arte, sobre cultura.
porque é muito difícil, às vezes, você separar a arte da cultura. Elas se entranham de tal maneira. Ah, mas os meus artistas preferidos. Agora vai começar o delírio. Se eu tivesse muito dinheiro, eu gostaria de acordar e ver um guinhar assim na minha frente. Eu acho louca. Eu acho que ele tem uma leveza que eu acho muito importante na vida. Preciso de leveza na vida, sabe? E o guinhar tem essa leveza. Apesar de ter uma visão poética profunda. Então, eu sou alucinada pelo guiar. Mas eu tenho essa característica também, eu gosto de coisas muito diferentes. Por exemplo, adoro o Guild, que era pintor e gravador, gosto muito, né? Acho que é mais triste, é mais sombrio. Gosto imensamente dos nossos pintores da passagem do século. O Belmiro de Almeida, o Eliseu Visconti. Tem os pintores, por exemplo, agora, quer dizer, a gente tem uma ideia tão errada. A academia era um lugar de pessoas pobres, não era um lugar de pessoas ricas, né? Que ninguém rico ia estudar na academia, né? No século XIX, que abominava trabalho manual. Então, nós temos pintores negros, o Firmino Monteiro, é um pintor maravilhoso, quase não conheci. Quando vocês devem conhecer o Museu Afro Brasil, São Paulo. Gente, tem umas pinturas maravilhosas. Aqueles dois irmãos Timóteo da Costa são incríveis. Coisas que eu estou conhecendo mais agora, que eu até nem conheci, porque esses pintores não são muito conhecidos. Mais para cá, mais atuais, modernos, contemporâneos, eu gosto muito da Mira Schendel, que não é uma pintora, provavelmente, é uma artista visual, que agora não gosto da Lígia Pape, gostava muito, gosto porque sabe, o artista não morre, né? Quer dizer, a obra não morre. Eu gosto muito do Matisse. O Matisse também tem essa leveza de uma maneira um pouco diferente que o Guignard tem. Eu gosto muito. Eu aprecio essas pessoas que são capazes de preservar a leveza e uma certa alegria, apesar de tudo. Coisa, Soninha, você falou da música. Quem é o seu artista preferido na música? Eu sou alucinada por música popular brasileira. Aldir Blanc, João Bosco, eu adoro. Chico Buarque, Caetano e Gil. Nossa, mas assim, sabe? Demais. Eu acompanho aquelas. Não é live, porque é vídeo, da Mônica Salmaço. Mas eu gosto desses todos. Ah, não falei do Paulinho da Viola, que eu sou alucinada. Música popular brasileira, gosto desses, mas eu gosto imensamente também dos grandes sambistas de raiz, por exemplo, Cartola. E se você for mais para trás, João Pernambuco, do piano brasileiro, que hoje quase a gente não fala mais, mas que se tocava, porque, né, por exemplo, meu pai falava sempre isso, né? Eles davam festa, alguém tinha que tocar piano para dançarem. Então tem aquelas valsas, né? Chiquinha Gonzaga, não é só valsa. Eu gosto muito da música dessa época. Eu gosto demais. O Brasil é uma cultura muito musical, né? É impressionante, é impressionante. E é uma das coisas que eu acho mais bonitas do Brasil, além de ser um país lindo, lindo como natureza, é a questão da musicalidade do Brasil. Não é, você vê o Cartola, as harmonias do Cartola, né? E as letras também, eu não me canso de me encantar com isso. Ainda bem, né? Tá bom, professora Sônia. Obrigada pelo seu tempo, a sua generosidade. Muito obrigada, professora. Foi ótimo ver vocês duas. Eu é que agradeço a você conversar sobre esses assuntos que eu adoro. Então, encerramos mais um episódio do Sarau da Casa Azul, que contou com a participação da querida professora Sônia Gomes Pereira.
Eu, Luciene Carriz e a Luzimar Soares agradecemos a sua audiência, esperamos que tenham gostado deste episódio e aguardamos vocês no próximo. Até breve!